Bom, então, para nossa primeira entrevista sobre o câncer de mama, a gente recebe hoje o professor Dr. Gil Facina. Ele é médico cirurgião mastologista, formado na Escola Paulista de Medicina, onde hoje é chefe e professor da disciplina de mastologia. Muito obrigada pela presença. Bom, professor, o câncer ainda é envolto por muitas dúvidas, né? Principalmente o câncer de mama. Esse câncer é hereditário? O componente hereditário é um fator bastante importante no câncer de mama, mas apesar do que a maioria imagina, ele não é o mais prevalente. Então, cerca de 15 a 20% das mulheres que têm câncer de mama, que desenvolvem a doença, elas têm um antecedente familiar, um parente que teve câncer de mama. Mas entre 80 e 85%, esse antecedente é negativo, ou seja, é o primeiro caso da família. Então, aquela que tem o parente com câncer de mama, ela tem individualmente um risco um pouco maior de desenvolver a doença, mas a maioria das pessoas, elas não têm antecedentes. Quais são os fatores que aumentam o risco de câncer de mama? A prótese de silicone seria um deles? Tá. A gente consegue dividir esses fatores assim de forma bem prática em dois grupos: os fatores não modificáveis, aqueles que a paciente nasceu, pertence à genética da paciente. Por exemplo, ser mulher, ela tem 100 vezes mais risco de desenvolver a doença do que um homem. Então, o risco é 100 vezes maior. A menstruar, entrar na menarca um pouco mais jovem, entrar na menopausa mais tardio, ela vai passar por um maior tempo de ação hormonal, ter uma densidade mamária um pouco maior, conhecida hoje como mamas densas, são fatores não modificáveis que estão associados com a doença. Existem os fatores modificáveis. Então, por exemplo, a paciente que pratica a atividade física de forma regular, com mais de 2 a 3 horas de atividade moderada ou intensa por semana, evitar, por exemplo, o etilismo, o tabagismo, manter um peso ideal dentro do normal, são fatores modificáveis que vão proteger essa paciente, que pode ser alterado ao longo da vida. O uso da prótese mamária, ela não aumenta o risco. Então, ela pode ser utilizada tanto como indicação estética para melhorar a qualidade de vida da paciente, ou até na reparação de um tratamento da doença. Então, a prótese per si, ela não aumenta esse risco. Qual a importância do autocuidado e autoexame das mamas e como promover isso? Na verdade, o autoconhecimento das mamas é importante. A mulher saber se o volume mamário, se tem alguma alteração na pele, se ela notou algum nódulo que normalmente não está presente. Então, se recomenda ter o autoconhecimento. Agora, o autoexame rotineiro, com a finalidade de diagnosticar precoce a doença, ele não se mostrou efetivo. Eu não consigo imaginar que a mulher que realiza o autoexame, ela vai fazer um diagnóstico precoce, que isso altere a história natural da doença, que melhore a sobrevida da paciente. Isso não acontece. Vários estudos mostraram isso. Para se reduzir a mortalidade, para se ter um diagnóstico precoce, o recomendado é a realização da mamografia todos os anos a partir dos 40 anos. Mas é importante ter o autoconhecimento. Então, na paciente de risco habitual, risco normal, a mamografia associada ao exame físico do médico, do ginecologista, do mastologista, ele permite sim ter a possibilidade de um diagnóstico precoce. Alguns casos de mastectomia profilática ficaram muito famosos. Qual a recomendação a respeito dessa técnica? Isso se faz há mais de 2 ou 3 décadas. As pacientes que têm um alto risco para desenvolver a doença, e quando se fala em risco muito aumentado, que ultrapassa a chance de 40% de desenvolver a doença ao longo da vida, nós estamos falando de associações com mutações deletérias genéticas muito importantes. Então, por exemplo, ficou famoso o caso da Angelina Jolie,
Por quê? Porque ela tem uma mutação importante no gene BRCA1. Esse tipo de mutação faz com que a mulher desenvolva a doença em 70% das vezes até os 70 anos de idade. Então, a cirurgia redutora de risco, ela permite um controle adequado e, como o nome diz, reduzir de forma importante esse risco ao redor de 90%. Então, se a gente imaginar que uma americana hoje ela tem cerca de 12% de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, ou seja, uma a cada 8 americanas vão desenvolver a doença ao longo da vida. Se uma mulher que tem um risco de 70% por ter mutação do tipo BRCA1 fizer uma cirurgia profilática, você vai reduzir esse risco em 90%, o risco residual dela vai ser menor até de uma paciente de risco habitual. Então, você não inibe, você não zera esse risco, mas você reduz de forma bastante importante. Então, a indicação são nas pacientes que são portadoras de mutação genética. Qual a relação da amamentação com câncer de mama? Acho que a grande... em relação à questão reprodutiva da mulher, da paciente, o fato da mama ter uma maturação do seu tecido, ou seja, ter uma gravidez de 9 meses a termo, você acaba tendo um desenvolvimento adequado da glândula e ela fica menos sujeita a ações que poderiam desencadear a doença, por exemplo, infecções virais, radiação, assim por diante. Então, o grande fator protetor é ter uma gravidez de 9 meses a termo, antes dos 30 anos de idade. Isso é um grande fator protetor. A amamentação, alguns estudos referem que se amamentar por longo prazo, mais de 1 ano, por exemplo, você tem uma redução pequena nesse risco. Então, o fator mais importante, na verdade, é ter uma gravidez a termo, como a gente diz, antes dos 30 anos de idade. E o uso da pílula anticoncepcional, tem alguma relação? Então, qualquer uso de hormônio feminino, de estrogênio, antes ele vai estar associado com aumento de risco. Então, a terapia hormonal, a reposição hormonal da mulher que tem bastante sintomas climatéricos, ela aumenta esse risco individualmente. É um pequeno fator de risco, é um pequeno impacto, mas ele aumenta. A pílula também. As pílulas modernas, elas aumentam esse risco de forma muito leve, muito sutil, estatisticamente significante, mas bastante seguro. Então, a jovem que utiliza o contraceptivo, ela, após 10 anos de uso da medicação, você vai ter um pequeno aumento de risco, porém, quando ela interrompe, esse risco vai reduzindo ao longo dos anos e após 10 anos é praticamente como se ela nunca tivesse utilizado. Então, é bastante seguro nessa fase, mas estatisticamente há um pequeno aumento, sim. Você pode comentar um pouco sobre os principais tratamentos para o câncer de mama? Na prática, a gente pode dividir, não é bem assim, mas a gente pode dividir de ação local, para reduzir o risco da doença voltar localmente no tórax. Então, é a cirurgia e a radioterapia. Elas têm principalmente esse tipo de ação. E eu tenho o uso de medicações, quimioterapia, que é o uso de drogas associadas para redução de risco, bloqueadores hormonais e algumas coisas mais modernas, como terapia-alvo e terapia imunológica em algumas situações. Então, essas medicações elas vão atuar no corpo todo para aumentar a segurança e reduzir o risco de uma recidiva. Então, na prática, a gente acaba utilizando quase que todas essas ferramentas. Então, uma paciente que tem um câncer de mama inicial, eu indico uma cirurgia conservadora, então ela é operada. Hoje as cirurgias são de portes menores, com uma preservação importante da estética, quando possível, quando o diagnóstico é precoce. Essa paciente, se houver um risco importante, ou pela idade, ou pela agressividade do tumor, é oferecido uma quimioterapia para essa paciente. Posteriormente,
se tiver critérios, como nesse caso que eu citei, uma cirurgia conservadora, o tecido remanescente é de risco para a doença voltar. Então, você indica a radioterapia e, se for possível, esse tumor responder ao hormônio, ele tiver receptores hormonais presentes, eu posso sim usar um bloqueador hormonal. Então, a gente usa toda a gama de ferramentas, se possível, para aumentar a chance de cura dessa paciente. Por que o tratamento traz tantos efeitos colaterais e como lidar com eles? Os efeitos, eles existem, mas eles hoje eles são muito toleráveis. As drogas são mais seguras, causam os efeitos menores. Então, hoje uma quimioterapia que talvez pudesse causar um maior impacto na paciente, você associa elas com anti-inflamatórios, antieméticos, antipiréticos. Então, inúmeras drogas vão manter essa qualidade. As quimioterapias mais modernas, as pacientes elas têm pouco impacto no tratamento. É muito mais tolerável, por exemplo, do que esse tratamento de 2 décadas atrás, que era menos eficaz e a paciente sentia muito. Ele é muito tolerável. Existem alguns efeitos que as pacientes que têm um grande impacto, por exemplo, queda de cabelo. Como o folículo piloso ele tem uma atividade proliferativa alta para o crescimento do cabelo, a droga também atua nesse folículo piloso, levando à queda de cabelo. Existem algumas ferramentas, tipo o uso de toucas, que reduz bastante a temperatura durante a aplicação da quimioterapia, reduz a temperatura no couro cabeludo. Então, como tem uma vasoconstrição, as drogas chegam de uma forma menos importante nesse folículo piloso e 70% das pacientes podem ter uma queda bem menor do cabelo, melhorando a qualidade de vida. Mas o tratamento hoje ele é muito melhor tolerável, mas tudo depende do estádio clínico, da fase que pegou a doença. Se eu tenho uma doença avançada, é lógico que esse tratamento é mais prolongado, é mais agressivo, a cirurgia é de maior porte, a recuperação é menor. Então, nós temos que investir no rastreamento. A pessoa que teve um câncer de mama tem maior chance de desenvolver um novo tumor? Sim. Individualmente, o antecedente pessoal de câncer de mama, ele é um fator de risco. E cerca de 20% das pacientes, das sobreviventes, podem, ao longo dos anos, desenvolver a doença, ou como recidiva, ou na mama contralateral, na outra mama. Então, ela deve ser mantida em constante vigilância, com exame físico, mamografia todos os anos, para ter caso isso ocorra, ter um diagnóstico precoce e não ter um impacto importante na chance de cura dessa paciente. Professor, muito obrigada pela nossa conversa. A gente agradece sua presença na revista e volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um pouquinho esse tema bastante importante. Tá? Obrigada. Nada.